ótima noite a todos os inscritos do meu canal. Pessoal, antes de começar o relato de hoje, vai lá, ativa o sininho de notificação, curte a nossa página, comenta nos nossos vídeos. Vai lá, assina nosso canal para você receber todos os dias os alertas que tem relato novo aqui na página. Tá bom? Gente, o relato de hoje é um relato contado por uma consulente. É um relato de traição e eu achei uma história bem forte e eu contaria essa história milhares de vezes, tá? Lembrando que os nomes já estão trocados, tá? Tanto das pessoas envolvidas no relato quanto o da taróloga em questão. E ela enviou esse relato e eu fiquei muito feliz, tá? Vamos lá. Fui traída e descobri pelo baralho. Meu nome é Ágata e antes que alguém pense que essa é mais uma história de mulher destruída por traição, já aviso logo, não é. Eu não perdi nada, quem perdeu foram eles. Quando eu procurei a Débora, assim que vamos chamar ela, a cartomante, eu já sabia que alguma coisa estava errada dentro da minha casa. Não era intuição, eram detalhes. Mudanças de comportamento, silêncio demais, telefone virado para baixo, Marcos, no meu marido, chegando sempre tarde e tentando compensar tudo com presentes caros. Homem culpado acha que perfume e jantar substitui caráter. Marcos tinha 30 e poucos anos. É bonito, bem vestido, falava manso e sabia exatamente como convencer as pessoas que era um ótimo homem. Para quem olhava de fora, nós éramos o casal perfeito. Eu sou advogada, dona do meu próprio escritório e sou independente desde cedo. Trabalhava e estudava para chegar onde eu cheguei. Ele é empresário, sempre foi simpático, o tipo de homem que faz questão de ser notado quando entra em um ambiente. Mas eu conhecia aquele olhar e o olhar dele não era mais o mesmo. Ele já não me olhava mais da mesma forma. Fiz uma cirurgia estética e fiquei uns dias em casa para me recuperar. Então, com um tempo livre e Marcos fora de casa, passei a ficar mais tempo navegando nas redes sociais. E foi ali que conheci a Débora. Eu sempre fui muito curiosa e resolvi marcar um horário e fui atendida no outro dia. Queria saber o porquê da mudança de Marcos. Ela jogou e me perguntou se eu realmente queria saber a verdade. Eu, sempre muito prática, disse, me fale claro, sem pisar em ovos. E então ela me falou da suspeita de traição. Eu já desconfiava, mas queria saber mais, queria saber com quem era. E então a Débora me perguntou, existe uma mulher muito próxima a vocês? E na hora eu pensei em amiga, pensei em colega, pensei em funcionária, qualquer pessoa, mas ela não confirmou nenhuma. Até que ela me deu as características e, para o meu espanto, batia muito com as características da Ana, a minha irmã. Então, eu passei o nome para a Débora e foi confirmado. Ana era mais nova que eu e passou a vida inteira sendo protegida pelos nossos pais. Mimada e instável. Nunca conseguia manter um relacionamento porque sempre precisava ser o centro de tudo. Cresceu ouvindo que era especial demais para aceitar pouco de alguém, mas acabou virando exatamente o tipo de mulher que vive de aparência e validação. Ela até hoje mora com os meus pais. Não trabalha direito, não construiu nada, mas faz questão de postar uma vida de luxo na internet. Ana sempre quis tudo o que era meu. Minhas roupas quando éramos adolescentes, meus amigos, minha atenção, minhas conquistas. Agora, aparentemente, queria também o meu marido. A cartomante começou a fazer perguntas muito específicas. Perguntou sobre a rivalidade entre irmãs, sobre inveja antiga, sobre um homem vaidoso que gostava de ser admirado. Ela não precisava dizer mais nada. Meu estômago já tinha entendido antes mesmo da minha cabeça. E mesmo assim eu quis comprovar. E consegui. 2 dias depois, Marcos entrou no banho e deixou o celular desbloqueado na cama. E eu nem precisei procurar muito. As mensagens estavam ali. Fotos de visualização única, conversas apagadas parcialmente, encontros escondidos e o pior, não era o conteúdo, era a naturalidade. Minha irmã falando comigo quase todos os dias e dormindo com meu marido. Eu poderia ter armado um escândalo, poderia ter exposto os dois para a família inteira, poderia ter destruído a reputação, jogado prints na mesa, feito barraco, mas eu não queria vingança, eu queria liberdade. Na semana seguinte, marquei um horário com Débora e ela me disse que esperava me ver chorando ou pedindo algum trabalho pesado contra eles. Mas eu disse, não quero amarrar homem,
Eu não quero destruir ninguém. Quero um trabalho de glamour. Ela, pela chamada de vídeo, começou a rir e bater palmas, como se aguardasse aquele momento mais do que eu. Então ela perguntou: tem certeza? E eu respondi: tenho. Quero ficar ainda melhor. Quero esquecer esse homem e sem carregar raiva. E quero que nunca mais ele me olhe como vítima. Foi ali que a minha vida começou a mudar. Enquanto o Marcos achava que eu não sabia de nada, eu organizei minha saída em silêncio. Comprei um apartamento, resolvi documentos, preparei divisão financeira, conversei com a minha advogada, que a propósito era uma amiga minha da faculdade que amou fazer isso. Quando tudo estava pronto, sentei com ele na sala e disse: eu quero me divorciar. E ele riu. Achou que era brincadeira. Depois que percebeu que não era brincadeira, ele perguntou o motivo. E eu nunca vou esquecer a cara dele quando eu respondi: porque você não faz mais parte dos meus planos. Seca, limpa, sem grito, sem lágrima, eu nunca revelei que sabia da traição. E aquilo destruiu ele muito mais do que qualquer escândalo destruiria, porque Marcos ficou sem entender como que perdeu o controle. O contrato do meu apartamento foi assinado semanas depois da separação. Eu saí daquela casa levando minha dignidade inteira comigo. Enquanto isso, o trabalho de glamour começou a agir de um jeito impressionante. Não foi mágica de virar outra pessoa. Foi como se eu finalmente ocupasse o espaço que eu sempre foi meu. Minha aparência mudou, meu brilho voltou, minha postura mudou e as pessoas me notavam quando eu entrava nos lugares. Clientes começaram a surgir com mais facilidade, meu escritório cresceu abundantemente, porque finalmente eu tinha tempo e paz mental para focar em mim. Eu viajei, conheci países que sempre quis conhecer, fiz contatos importantes, vivi experiências novas. E Marcos? Marcos implorou para voltar. Mandava mensagens, flores, pedidos de conversa, disse que eu era a mulher da vida dele, que nunca encontraria alguém igual a mim. E pela primeira vez na vida eu concordei com ele, ele nunca encontraria mesmo. Ana, ela hoje continua exatamente como sempre foi, aceitando migalhas de homem comprometido e vivendo uma vida vazia atrás de um status. Eu me afastei dela também, sem escândalo, sem vingança, sem desespero, só distância. A melhor resposta que eu poderia dar foi vencer, sem precisar renunciar a nada. E até hoje continuo fazendo acompanhamento com a Débora, que não é uma cartomante, é uma prefeita na minha vida. Não apenas para a vida amorosa, mas para negócios, decisões importantes e proteção espiritual. Porque foi naquele jogo de carta que eu percebi uma coisa. Às vezes, a maior traição não é descobrir que alguém te enganou, é perceber que você estava diminuindo a própria luz para caber do lado de uma pessoa pequena. Depois que você entende o próprio valor, não existe traição capaz de destruir você. Essa foi a minha história e eu vou amar ver ela contada no seu canal. Mudei os nomes, pois somos muito conhecidos na minha cidade. E Débora nas redes sociais. Um beijo, muito sucesso no seu canal e eu amo ouvir os seus relatos. Muito obrigada, eu amei ler a sua história e é o que eu sempre falo para as minhas consulentes. O porquê não investir em você o dinheiro, o tempo e a energia que você está investindo em outra pessoa? Porque, veja bem, a pessoa já te traiu com uma pessoa da sua família e você ainda vai fazer uma amarração amorosa para essa pessoa, sendo que você pode fazer um trabalho de glamour e viver sua própria vida. Ah, mas a consulente em questão, ela tinha o próprio negócio. Você também pode ter. Ah, eu trabalho CLT, vai ser CLT e corna? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, vamos viver a nossa vida. Ó, te traiu, sai fora, vai viver sua vida, vai crescer, vai ganhar dinheiro, conhecer novas pessoas. Porque a pessoa que te traiu uma vez, ela pode te trair de novo. Agora, a vida e o tempo que você perdeu, você não vai ter de novo. Então, é o que eu sempre aconselho. Invistam em trabalhos de glamour, invistam em cirurgia plástica, invistam em roupa, em bota, em bolsa, seja no que for. Só não invista em pessoa que não tem caráter, não tem personalidade o suficiente para se manter fiel e para ter responsabilidade afetiva com a outra pessoa. Bom, gente, eu amei essa história, espero que vocês também gostem. Um beijo e axé a todos.